No dia 8 de maio de 2025, aconteceu lá no Vaticano o conclave, que é aquele ritual eleitoral para a escolha do novo Papa, tendo em vista que o Papa Francisco havia falecido. Ao final do conclave, foi eleito então o cardeal americano Robert Francis Prevost. E ele era tido ali como uma espécie de discípulo do Papa Francisco, inclusive o Papa Francisco o havia nomeado cardeal. E diante disso, houve ali uma expectativa muito grande de que o novo Papa, que escolheu o nome de Leão XIV, tivesse também ideias, entre aspas, progressistas, como era o caso do Papa Francisco. Só que 8 dias depois da eleição, depois do conclave, nós temos aqui esta notícia. Papa Leão XIV se diz contra o casamento gay. Família é formada por homem e mulher. Isso aqui é apenas uma obviedade que ele está dizendo, levando-se em conta que o Papa é a maior liderança religiosa católica do mundo. E como uma grande liderança religiosa, ele jamais poderia fugir dos ensinamentos bíblicos. Então, diante disso, isso aqui é apenas uma obviedade. E nós temos aqui, no G1, união entre homem e mulher é fundação da família, diz o Papa Leão XIV. Eu vou mostrar para vocês um videozinho das militantes de redação da Globo News. Elas parecem que não gostaram nada do que disse o Papa Leão XIV. Vamos começar aqui pela Daniela Lima. Mais cedo, Leão falou sobre alguns dos seus posicionamentos, sobre questões que importam à igreja. Ele falou a diplomatas. Ele disse que a família é a união estável entre um homem e uma mulher. Também falou a respeito da importância de cuidar, respeitar e tratar as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, e citou como exemplo os doentes e os imigrantes. Defendeu aí, portanto, Leilane, aquele conceito de família composta por homem e mulher. Já se sabia que, no que diz respeito à população LGBTQIA+, Leão XIV é mais conservador, bem mais conservador, do que Francisco, que abriu a igreja para essa população. Mais cedo, Leão... Pois é, né, gente? Não deveria ser nenhuma novidade, né? O Papa ser um Papa conservador, e no sentido aqui de religião, aquele cara que segue o que está escrito ali na Bíblia, a palavra de Deus. Eu acho que o líder religioso ele tem que se preocupar com isso. E, como ela disse aqui, né, ele se preocupa mais com os mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, os doentes, os enfermos, né? Esse é o papel da igreja. Não é se preocupar se está aumentando o número de homossexuais, né? Não que essas pessoas não devam ser acolhidas. Elas devem ser acolhidas e, se arrependerem dos seus pecados, elas devem ser acolhidas e, com certeza, Deus as perdoará. Agora, se essas pessoas quiserem frequentar a igreja continuando no pecado, aí sim nós estaremos diante de um problema. Vamos ver o que disse aqui a outra militante de redação lá da Globo News, que é a Flávia Oliveira. A igreja continua não admitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas Francisco cunhou a frase "quem sou eu para julgar", né? Dada a nossa Ilse Scamparini, e autorizou as bênçãos a casais do mesmo sexo, o que foi visto como um grande aceno de acolhimento, né, pela comunidade católica. Eu acho que o Papa Leão XIV ele está deslocando um pouco essa ideia. É óbvio que ele não falou de sonegar, negar a bênção ou rever a bênção, mas ele está demarcando que o que ele considera né, um casamento, uma família, né, uma união, uma família, é a união estável entre homem e mulher. E, nesse sentido, desloca a igreja para um debate crescente em relação à negação das identidades não binárias, né, homem e mulher, que Trump impôs a partir dali, e até alguns discursos políticos, né, de anulação desse entendimento, né, dos direitos civis, dos direitos fundamentais, alcançando a totalidade da população, né, e englobando as minorias. Nesse sentido, isso me preocupa, sabe?
Sadida, Pieve, Otávio, amigos, me preocupa porque a gente tem vivido no mundo movimentos na direção de interdição, supressão de direitos. E a Igreja Católica e o Vaticano é um Estado, né, com assento na ONU, inclusive com representação, que contém um risco de oferecer argumentos para esse momento de um certo crescimento do debate de interdição a esses grupos. E aí, quando a gente olha o dado do IBGE, né, falando de um aumento das uniões civis, veja, totalmente diferente da religiosidade. Mas eu preciso chamar a atenção que o Vaticano é um Estado com representação, não é só uma igreja, né? A gente vê que esses grupos, essas minorias, elas têm se sentido mais seguras, a ponto de se casarem, né? 2 mulheres, 2 homens, adotarem crianças e assumirem essas famílias. Então, é um certo medinho de um retrocesso a partir da interpretação política de uma doutrina religiosa. Retrocesso? Que retrocesso, Flávia Oliveira? A bússola da igreja, ela deve ser sempre a Bíblia e não dados do IBGE. A igreja tem que se preocupar nada com dados do IBGE em relação a esse assunto. Nada. Quando você vê falando ali, porque as pessoas se sentiam mais seguras com o Papa Francisco, elas se casavam porque elas se sentiam mais seguras, eu acho que se a igreja está dando esse tipo de acolhimento, está totalmente errado, porque Cristo, quando ele perdoou, ele disse, vá e não peque mais. Você está perdoado, vá e não peque mais. Agora, quando a pessoa está casada com a outra pessoa do mesmo sexo, ele vai continuar no pecado, mesmo que ele estiver dentro da igreja. Ele está continuando no pecado. Então, não existe isso de se preocupar ali com dados do IBGE, se tem casais homossexuais, até porque casal com 2 pessoas do mesmo sexo, isso é impossível, né? Isso é impossível. Casal é só quando existe 2 pessoas de sexos opostos. Isso aí é considerado casal. Fora isso, é só gambiarra. Então, o Papa não disse nada além de que uma obviedade. E causa espanto a gente ver essas pessoas aí surpresas e até com essa carinha de velório aí, porque o Papa disse isso daí. O Papa é o maior líder religioso da Igreja Católica. Ele tem que defender o que está na Bíblia. E eu espero sinceramente que ele tenha, sim, o apoio, se não da totalidade, mas da maioria dos católicos, da grande maioria dos católicos, porque com o Papa Francisco à frente do papado, eu percebi que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis por conta dessas ideias progressistas que o Francisco tinha. Então, vamos torcer aí para que o Papa continue nessa linha, cada vez com ideias mais conservadoras e principalmente seguindo sempre o que está escrito ali na Santa Palavra de Deus. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal e deixe aí também o seu like e faça aí os seus comentários. O que você acha deste assunto? O Papa está certo em considerar que casal, que família é formada por homem e mulher? Ou você acha que deveria ser continuado naquela ideia de Francisco que a família poderia ser de outra forma também? Responda aí, me diz aí o que você acha sobre isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.